Glória a Deus, o Senhor é bom. Vamos orar ao Senhor nessa noite mais um pouco. Coloque a sua mente diante do Senhor. Peça para o Espírito Santo mais uma vez te dar ouvidos, para que você possa ouvir o Senhor nesta noite, que Ele possa falar com você de forma profunda, a fim de que a palavra dEle seja na sua vida sempre viva e eficaz, e que ela possa chegar ao mais profundo da sua vida, trazendo um novo discernimento, um novo entendimento. Ore pedindo isso ao Senhor em nome de Jesus. Pai, está escrito na Tua palavra, nas Escrituras sagradas, ó Pai, que a Tua palavra, ela é viva e eficaz, e ela é como uma espada afiada dos dois lados, e ela penetra no mais profundo do nosso ser, Senhor, e gera discernimento, entendimento, compreensão, conhecimento da verdade que liberta, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus e pedimos ao Senhor que através desta mensagem, Pai, com base na Tua palavra, o Senhor venha operar em nós coisas profundas nesta noite, Senhor. Fala conosco, dá-nos ouvidos para ouvir o Teu Espírito, fazendo da Tua palavra lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar, fica à vontade. Mais uma vez quero dar as boas-vindas para todos vocês. Para aquele que eu já dei, seja bem-vindo de novo. Para aqueles que eu não dei, não é? Sejam então muito bem-vindos, amém? É uma alegria tê-los aqui, aleluia. Irmãos, nós estamos ministrando sobre o tema mentalidade de expansão, amém? É muito importante nós, renovarmos a nossa mentalidade, né? A Bíblia diz que é preciso que a gente passe por uma renovação da nossa mente, para que a gente tenha capacidade, fala assim, capacidade de experimentar as coisas que o Senhor tem para nós, amém? E nós estamos trabalhando já, esse é o terceiro domingo que estamos falando sobre esse tema, e esse final de semana, e essa semana, depois do compartilhamento da célula, o Senhor me chamou a atenção para algo, que a gente já vem falando nessas 3 semanas, e hoje é a terceira semana, mas que de fato eu só ali apontei na mensagem, mas não trouxe assim um discernimento melhor para vocês. E na nossa célula o Senhor me chamou a atenção para isso essa semana, não é? Eu entendo que é muito importante nós, antes de continuarmos falando, sobre a mentalidade do reino de Deus, essa característica da mentalidade do reino de Deus, que é a mentalidade de abundância, a mentalidade de expansão, não é? Aprendermos como nós podemos cultivar essa mentalidade, não é? Porque não basta nós, termos atitudes passivas, esperarmos de uma forma passiva que o Senhor venha gerar algo na nossa vida, sem que isso demande uma atitude da nossa vida, Tudo que Deus faz na vida da gente, Ele faz por meio de uma parceria. Fala assim, parceria. Nós temos uma aliança com Ele, sim ou não? E nós temos uma aliança com Ele para fazer coisas junto com Ele, Toda pessoa casada tem horas que você faz algo com a sua esposa, no meu caso, tem horas que eu faço algo com ela, e tem horas que ela faz algo comigo, não é verdade, Eu ajudo ela, e ela me ajuda, não é? E o Senhor, Ele quer viver em aliança com a gente, para que nós façamos as coisas em parceria, Então o Senhor faz a parte dele, nós fazemos a nossa parte, O Senhor faz o impossível, o Senhor faz o impossível, nós fazemos o possível. Nós fazemos o natural, o Senhor faz o sobrenatural, amém? Nós fazemos as coisas simples
e o Senhor faz as coisas maravilhosas, é ou não é verdade? Né? Por exemplo, né? Através de uma ação simples, de a gente chegar até alguém e orar por ela, essa pessoa pode ser curada de uma doença, sim ou não? O ato de orar é simples, mas o que Deus faz através da oração é maravilhoso, amém? Então, é importante entendermos isso, e hoje eu quero então falar com vocês, né, como cultivar a mentalidade de expansão, amém? Vamos para o nosso texto base. Nós estamos usando o texto de Salmo número 2, versículo 8, na NVI, onde diz assim: pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade, né? Então o Senhor, Ele através de Jesus, Ele nos dá esse direito de pedir as nações como herança e os confins da terra como a nossa propriedade, não é? Mas muitos de nós temos uma mente tão fechada, tão limitada, que é o que nós chamamos de mente de escassez, que a gente não consegue, às vezes, acreditar em coisas que, comparado a isso, são coisas pequenas. Não é verdade? Tem gente, por exemplo, que acha que ela acredita que não consegue, por exemplo, ganhar mais do que ela ganha. Às vezes ela precisa assim, rapaz, se eu ganhasse 2.000 a mais, eu estava bem, e ela acha muito difícil ganhar 2.000 a mais. Imagina uma pessoa que acha difícil ganhar 2.000 a mais por mês, será que ela vai conseguir ter fé para fazer essa oração? Não consegue pagar as contas direito, não é verdade? Não é? Uma pessoa que não consegue acreditar que ela tem o potencial para cuidar de vidas, por exemplo, não é? Você acha que ela vai conseguir ter fé para fazer esse tipo de oração? Sim ou não? Não é? Então, se nós fizermos assim uma comparação entre aquilo que nós achamos que podemos realizar e entre aquilo que Deus quer que a gente realize, nós vemos que a nossa mentalidade ela é pequena ainda, perto daquilo que Deus quer para nós. Amém? Então, isso denota, não é, uma mentalidade de escassez, enquanto o Senhor, Ele quer trazer para nossas vidas essa mentalidade de expansão, amém? Um dia desses, eu andando aqui nas ruas do bairro, eu vi uma cena que eu fiquei muito compadecido daquela cena. Não sei se alguém que mora aqui já viu essa cena, mas é um homem cego, que ele vem de vassoura. Não sei se alguém já viu, alguém que mora aqui já viu isso? Ó, não sei se ele mora por aqui, mas eu nunca tinha visto isso, não é? Eu estava nessa rua aqui de cima aqui, mas mais lá embaixo, lá, né, quase no final dela, e eu vi esse homem cego. Eu vi que uma pessoa estava andando, estava vindo, eu vi um senhor, né, um homem, vi que era um homem mais velho, ele estava com um monte de vassoura assim no ombro, andando devagar, né, e quando eu me aproximei dele, eu vi que ele estava com aquela bengalinha de cego, e ele estava ali, né, carregando aquelas vassouras, vendendo aquelas vassouras. Irmãos, eu confesso para vocês que, rapaz, se eu tivesse dinheiro, eu tinha comprado todas as vassouras daquele cara naquele dia. Entendeu? Tem estoque de vassoura lá para uns 3 anos lá em casa, né? Mas aquilo me compadeceu, né? E aquela cena ficou registrada na minha mente, né? E essa semana eu pensando sobre esse discernimento que o Senhor me deu quando estava compartilhando a célula com os irmãos lá em casa, né? E me veio esse homem cego à minha memória. E de certa forma nós podemos comparar a vida deste homem cego à vida espiritual de muitas pessoas que creem no Senhor, como nós, que congregam em uma congregação como nós congregamos, não é? Uma vida onde algo que é simples para alguém que está na sua plena capacidade, se torna difícil para alguém que não está operando na sua completa capacidade, né? Eu fiquei imaginando aquele homem tendo que, né, carregar aquela... Porque, vamos falar a verdade, né, irmãos? Não sei se você concorda comigo, mas só de um cego andar sozinho na rua, eu já acho um grande desafio, né?
Eu fico imaginando assim, rapaz, tem que ter uma confiança, né, que a gente não consegue ir na esquina de olho ali, a gente consegue andar reto aqui de olho fechado, eles conseguem fazer essas coisas, né? Mas imagina então trabalhar, sair na rua, vendendo vassoura, e eu pensando, e fiz um paralelo com a vida de muitos crentes, não é? Infelizmente, muitos crentes, na sua vida espiritual, estão como aquele cego, né? Primeiro, né, tem uma subatividade remunerada. O que é uma subatividade? Uma atividade remunerada que está muito abaixo, né, da atividade média, entendeu? Da nossa sociedade, né? Então, com certeza, né, pela limitação dele, eu acho que se ele tivesse uma boa capacidade, ele venderia bastante vassoura e ele ganharia muito mais que algumas pessoas que trabalham pela CLT, né? Mas pela sua incapacidade ali, ele tem possivelmente um subganho, um ganho abaixo do necessário, um ganho que não dá para ele se manter sozinho, né? E muitas pessoas na sua vida espiritual estão assim, né? Muitas pessoas dependem de outras pessoas para continuar firmes com Jesus, firmes na igreja, não é? Quantas vezes em aconselhamento nós vemos assim as pessoas reclamando: pastor, mas eu não me sinto cuidado, porque ninguém me ligou, porque ninguém me disse. Às vezes dá vontade de perguntar assim: mas você esqueceu que tinha culto, que tinha célula? Você esqueceu do horário ou do endereço, né, que você precisava que alguém, né, te ligasse para te lembrar, ou para, né? Mas é que eu estava desanimado naquela situação. E não são pessoas novas na fé que vivem desse jeito. São pessoas, não é? Como diz o apóstolo Paulo, já era para estar comendo comida sólida, né? E está bebendo leite, já era para ser mestre e ainda precisa ser instruído nos rudimentos da fé. Você tá? Volta e meia eu me pego em situações onde eu tenho que lembrar para muitas pessoas aquilo que é o óbvio, né? Aquela famosa frase que a gente geralmente usa no evangelismo: Jesus te ama. Porque parece que ela esquece que o Senhor ama ela. Não é? A dúvida vence a fé. E essa pessoa, espiritualmente, ela se arrasta, não é? Aquilo que seria um fardo leve e suave se torna pesado, se torna áspero, não é? E muitas pessoas até entram em conflito com a palavra de Deus: mas pastor, está escrito que o fardo é suave, é leve, porque para mim está pesado e está áspero, como se o problema fosse o fardo e não a pessoa. Você está me entendendo? Eu me lembro uma vez, por exemplo, que eu estava conversando com uma pessoa da igreja, né, e ela disse para mim: pastor, o culto é muito longo. Eu falei: por que o culto é muito longo? Porque eu não consigo ficar, né? O tempo que eu fico de pé no culto me dói as pernas e as costas, e o tempo que eu fico sentado no culto me dói a bunda. Aí eu falei assim: mas eu acho que o problema não é o culto, não. O problema é teu condicionamento físico. É ou não é verdade? Rapaz, né? Pessoa que não consegue ficar de pé, tem dor nas costas, tem que fazer prancha. É ou não é verdade, Nath? Faz um exercício isométrico aí, você está me entendendo? Que, né, você vai fortalecer ali a sua região central do corpo, chamada de core, que é o que te dá equilíbrio, que é o que te dá força, que é o que te sustenta. É ou não é verdade? Sim ou não? Não é? Pastor, e a bunda? Faz agachamento, meu filho. De preferência, não é? Porque, rapaz, a pessoa ficar sentada, será que a cadeira não é das mais confortáveis? Mas também não é das piores, não é verdade? Entendeu? Mas é muito mais fácil a pessoa querer
condicionar as circunstâncias à sua incapacidade, à sua limitação, do que, se quer pensar, será que o problema sou eu? Não, o problema era o culto, não é? Aí daqui a pouco, para satisfazer, eu ia diminuir o culto de 2 horas para 1h30, né? Aí daqui a pouco de 1h30 para 1 hora, aí 1 hora por semana, né? Aí o negócio ia ficar complicado. Então, em função dessas coisas, o que isso mostra? Mostra uma mentalidade pequena, uma mentalidade tacanha, uma mentalidade de escassez, uma mentalidade de limitação, não é? E nós não podemos aceitar esse tipo de mentalidade. Pior ainda, não é o cego que está ali achando muito difícil algo que, se ele não fosse cego, seria fácil. O pior são aqueles ainda que se acomodam, a pedir esmolas, e tem gente na igreja que espiritualmente vive de esmola, está mais parecido com o filho da sanguessuga do que o filho de Deus. Como é que é a oração do filho da sanguessuga? Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, porque o filho da sanguessuga só sabe falar essa palavra, né? Me dá, Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, porque eu preciso, porque eu não tenho, porque eu estou sem. Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda. Essa vida não está fácil, não está difícil. Não está fácil, essa vida está difícil. Meu Deus, eu não sei mais o que eu faço. Senhor, me socorre agora, porque se o Senhor não socorrer agora, sei que vai ser de mim. Você está me entendendo? Rapaz, orar com uma pessoa assim, um cara sai deprimido, não é? O sangue de Jesus tem poder na vida da gente, né? Uma pessoa que não consegue ir com uma oração de gratidão, uma palavra de vitória, não consegue crer nas promessas do Senhor, tanta abundância que o Senhor tem para nós, na vida abundante que Ele tem para a gente, não é? E as pessoas ficam ali naquela condição, você está me entendendo? Espiritualmente, aquela pessoa que depende da oração do outro, depende de uma palavra do outro, ela nem vai atrás, ela quer que venha até ela. Você está me entendendo? E tem aqueles, que estão piores ainda, aquele tipo de cego que se acomoda na sua casa, nem sai de casa, nem vai pedir esmola. É aquela pessoa que diz que crê no Senhor, mas não tem nem força para congregar, mas ainda pede oração, pelo menos, não é verdade? Pelo menos ora por mim aí, pede para orar por mim, lá põe meu nome lá na sua oração, entendeu? Não, vamos na igreja, não, mas não sei o que, não. Nem para vir pedir aqui, o que pede esmola sai, vai em determinado lugar, Israel, eles iam até o templo para pedir esmola, não é verdade? Um deles recebeu um milagre lá, um coxo, recebeu um milagre, através da vida de Pedro e de João. Quem lembra dessa história aí? Então, irmãos, o que nós temos que discernir com isso, A nossa mentalidade, ela nos capacita a ver algumas coisas, mas também pode nos impedir de ver outras coisas, sim ou não? Por exemplo, se você tem uma mentalidade de desconfiança, tem 2 pessoas conversando, sem nem é o assunto, mas o que você vai pensar? Estão falando de mim. Você é incapaz de ver outra possibilidade que estão falando de você, não é? E se além de ser desconfiado, você tem uma mente negativa, o que estão falando ainda está falando mal, Não basta falar, tem que falar mal. Eu não desconfio, eu não sou desconfiado, então se eu vejo 2 pessoas falando, eu não penso que é de mim, mas se alguém fala assim, missionário, vi as pessoas falando do Senhor, a primeira coisa que eu pergunto é, ele está falando que eu sou bonito? Primeira coisa, só pode estar me elogiando, um cara simpático, legal, inteligente, bonito, extrovertido, eu me amo, eu não quero ver sem mim,
Você está entendendo? Então, a nossa mentalidade, ela nos capacita a ver coisas, mas ao mesmo tempo nos incapacita a ver outras coisas, sim ou não? A mentalidade errada faz com que a gente veja as coisas erradas, ou seja, aquilo que não é para ver. E a mentalidade certa nos dá a capacidade de ver aquilo que nós precisamos ver, sim ou não? É aquela história, né? Você sabe aquela historinha básica assim, que é do limão. A gente faz uma limonada. Tem gente que pega um limão e fala, pô, me dá limão, esse negócio amargo, né? A mentalidade dele o capacita de ver um aspecto do limão, não é? Agora, a mentalidade certa capacita, né, ver outro aspecto do limão, né? São historinhas assim para ajudar a pessoa a mudar a sua visão, não é? Aquela história de construir o seu castelo com as pedras que atiram na gente. Você já viu essa historinha aí? Não é? Imagina as pessoas jogando pedra em você. Não sei se você, né, já está precisando comprar material de construção, né, nesses últimos tempos, mas imagina alguém jogando pedra em você. Olha só que recurso maravilhoso, não é? Você pode construir o seu castelo com as pedras que jogam em você. Você pode ver aquilo como um recurso vindo espontaneamente, não é? Ou você pode encarar aquilo como uma rejeição, como um desfavor, como alguma coisa, não é? Então, sabe, a nossa mentalidade, ela nos capacita a ver algumas coisas, mas nos incapacita de ver outras coisas. A mentalidade de escassez, ela nos incapacita de ver as coisas maravilhosas que Deus tem para a gente, por mais que a gente leia a Bíblia, entendeu? Não é? Mesmo na promessa de Deus, nós vemos a dificuldade. Foi o caso dos 10 espias, né? Eles viram a parte difícil, e por causa da parte difícil, rejeitaram a parte boa. Não é verdade? Não é? Então, nós precisamos, como diz as Escrituras Sagradas, né, cultivar uma nova mentalidade, não é? O apóstolo Paulo, lá em Romanos 12:2, ele diz assim, transformem-se pela renovação da sua mente, né? Ele fala, não se amoldem ao padrão deste mundo, né, mas transformem-se pela renovação da sua mente, né? Lá em Efésios, né, ele também fala isso para nós, Efésios 22, se não me engano, coloque Efésios 4:22 aí, por favor. Errei por um. Para serem renovados no modo de pensar. Então, a gente precisa ter uma renovação, porque a forma que a gente pensa determina o tipo de discernimento e de entendimento que nós vamos ter das coisas, sim ou não? Né? Então, nós precisamos buscar essa renovação da nossa mente, essa mentalidade. E o que diz ali em Romanos 12:2? Para que isso, né? Para que sejam capazes, fala assim, ser capaz. Então, há mentalidades que tornam você uma pessoa incapaz de viver, de experimentar, de usufruir daquilo que Deus tem preparado para você, através dessa vida e vida em abundância que Ele morreu e ressuscitou para que a gente tenha direito de viver. Aquela primeira promessa lá que nós lemos, né? Pede-me e te darei as nações da terra, né? Aquilo ali é uma promessa para quem no Salmo 2? Para Jesus, sim ou não? Aquilo é uma palavra especificamente sobre Jesus, mas Ele veio para conquistar toda a autoridade, e em toda a sua autoridade, Ele delegou para nós aquela promessa, aquele direito que Ele conquistou: vão a todos os povos do mundo, em Jerusalém, Judéia, Samaria e aos confins da terra. O Salmo 2,
profetiza que Jesus seria uma pessoa digna, o Messias seria uma pessoa digna de fazer essa oração, fazer este pedido e ser atendido pelo Pai. Pede-me, e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Né? Você sabe que o ser humano, por causa do pecado, ele perdeu esse direito, sim ou não? Né? O ser humano perdeu o direito, né? E deu esse direito a Satanás. Por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas Jesus reconquistou o direito que Adão perdeu. O segundo Adão nos devolveu o direito que nos foi tirado por meio do primeiro Adão. E ele então nos dá uma ordem semelhante a essa ordem, sim ou não? Né? Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Posso ouvir um glória a Deus aí? Então essa mentalidade de expansão, ela nos torna capazes de experimentar. Você tem que desenvolver a capacidade. Mas pastor, como que eu desenvolvo essa capacidade? Desenvolvendo a mentalidade de expansão, a mentalidade de abundância. Você está me entendendo? E eu não estou falando de uma mentalidade aqui, meu irmão, deixa eu, é bom a gente trazer um parâmetro aqui. Eu não estou dizendo para você ter uma mentalidade para você comprar uma Ferrari, andar de Porsche, ter uma casa de $1 milhão, piscina aquecida, nada contra essas coisas. Qual o propósito de a gente ter abundância? Para que a gente possa fazer todo tipo de boas obras. Amém? Não é? Não tem nenhuma base bíblica para você ter vida à abundância se você pensar só em você mesmo. A Bíblia diz que a gente não recebe porque não pede, ou porque não sabe pedir, porque nossos motivos são maus. Uns não pedem, não recebem porque não pedem, e outros não pedem, mas não recebem porque os motivos são maus. E por isso as pessoas estão até dispostas a matar para conquistar aquilo que elas querem, a ganância. É ou não é verdade? Imagine se você quer ter coisas boas para repartir com os outros. Você vai puxar o tapete de alguém para ter? Você vai estar disposto a prejudicar alguém para ter? Se o seu objetivo de ter é exatamente ajudar essas pessoas? Não. É ou não é verdade? Não é? A ganância é tanto que tem pai que briga com filho que briga com pai, é ou não é verdade? Você já viu aí história de filho matar pai e mãe por causa de herança? Quem já ouviu essa história? Essa história é velha. Ela acontece por gerações e gerações, desde que a maldade começou a dominar a humanidade. Essa é uma grande realidade, Então, você precisa buscar essa renovação da sua mente. Como que você vai buscar essa renovação da sua mente, Cultivando a mentalidade certa. Você tem que cultivar a mentalidade certa. Amém? A Bíblia diz que toda raiz que o Senhor não plantou, Ele mesmo vai arrancar. Não é? Então, primeiro, para arrancar essa raiz errada, você tem que parar de defender o seu ponto de vista, o seu modo de pensar, porque as pessoas brigam pelas suas razões, sim ou não? Brigam pelos seus pontos de vista. Mas eu não penso assim, eu vejo assado. Rapaz, deixa Jesus arrancar esse negócio de você aí, entendeu? Não é? Pois é, pastor, me falaram que negócio de igreja é lavagem cerebral. É mesmo, não é só lavagem não, arranca tudo que não presta, depois lava, para que o Senhor comece a plantar aquilo que é novo. Tem que ter uma renovação. Quem que quando toma um banho se sente renovado no final do dia? Que maravilha, não é verdade? Fala assim, olha o seu irmão assim, fala assim, meu irmão, lavar é bom. Deixa o Senhor fazer uma lavagem na sua mente aí, em nome de Jesus. Amém? E o ponto que eu quero destacar com vocês aqui, é que o Senhor, Ele semeia essa mentalidade de expansão na nossa vida através das promessas e das ordens que Ele dá para a gente. Você já viu na Bíblia uma promessa que seja menor do que a gente? Só uma que é menor do que a gente. Você já viu uma ordem
que Deus dá para a gente, que é menor que a nossa capacidade, que é menor que a nossa condição? Não. Todas as promessas de Deus, elas são difíceis de acreditar, né? Porque tem uma diferença entre conhecer e acreditar, né? E a maioria das pessoas vivem dentro do padrão do conhecimento, não do padrão da crença, da convicção, da fé. Você está me entendendo? Né? As promessas de Deus são difíceis de acreditar, porque elas estão muito além da nossa mentalidade. Fala assim, mentalidade. Você tem que expandir a sua mentalidade, né? Ele diz que nós temos a mente de Cristo, temos que cultivar essa mente, uma mente que consegue acomodar a promessa de Deus, que consegue receber as ordens de Deus, né? Você sabe qual é a coisa mais, qual é a ordem mais simples que o Senhor deu para a gente? A ordem mais simples de cumprir. Eu quero diferenciar ordem de mandamento, amém? Quando você crê no mandamento, o mandamento de Deus envolve o caráter de Deus em você, amém? Mas quando você crê na promessa e nas ordens, desenvolve essa mentalidade de expansão. Você sabe qual é a ordem mais simples? Qual é a ordem mais simples? Né? Que basta só crer. Todo aquele que crê. Hã? Não. É a ordem, todo aquele que crê, pode fazer, vai fazer, né? Esses sinais seguirão todos os que creem. A coisa mais simples que um crente pode fazer é o quê? É expulsar demônio. Gente, isso é a coisa mais simples, é o primeiro mandamento, né? A gente vê na Bíblia que até uns caras que não eram seguidores de Jesus, gostaram da ideia e saíram expulsando demônio, não é verdade? Até que encontraram um demônio lá que tomaram um couro do diabo. Quem lembra dessa história aí? Né? Os caras é tão simples, é uma ordem tão simples. Claro, ela está muito além da nossa capacidade natural. Você cresceu vendo O Exorcista, você cresceu vendo Poltergeist, você cresceu vendo, não é, como é que é? Renascido do Inferno, né? Aí, rapaz, né, você coloca na sua mente aquela imagem que interagir com o sobrenatural é algo assim muito difícil. Realmente é difícil, se nós olharmos para a nossa capacidade humana, não é? Até a ordem mais simples, ela está muito além da nossa capacidade, entendeu? Mas se eu desafio você a fazer, porque eu já fiz isso, e não vou fazer de novo aqui, porque aqui já fiz um monte de vezes, né? Eu gosto, quando eu chego num público novo, assim, que eu nunca preguei, eu gosto de perguntar assim, quem aqui nunca expulsou um demônio na vida? Rapaz, é a maioria esmagadora. A maioria esmagadora dos crentes nunca, nem a ordem mais simples. Você sabe com quanto tempo de crente eu expulsei o meu primeiro demônio? E do primeiro demônio a gente nunca esquece. Não é? Eu já esqueci de outros. De vez em quando pessoas assim, lembra, pastor, você orou por mim, você expulsou o demônio? Nem me lembro, cara, mais tanto demônio, mas do primeiro a gente nunca esquece. Não é verdade? É? Rapaz, eu acho que eu tinha uns 2 ou 3 meses de crente, no máximo. Você está me entendendo? Não é? A igreja tinha meia dúzia de gente, eu era uma delas. Essa é a bança de igreja pequena. As oportunidades saltam, não é verdade? Entendeu? Final do culto, meu pastor com compromisso para ir embora, entrou a pessoa, pediu oração, e ele me chamou, César, ora aí pelo... né? Rapaz, que eu fechei o olho para orar assim, coloquei a mão na cabeça e falei, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, a cabeça da pessoa saiu da minha mão. Quando eu abri o olho, rapaz, o que eu faço agora? Fiquei uns segundos ali, meio estático, entendeu? Né? Aí eu me lembrei que naquele momento é uma oração complexa para mim, mas de todas é a mais fácil.
Sai em nome de Jesus. Se mexeu muito, está amarrado em nome de Jesus, e ficou amarrado. E eu falei, rapaz, né? Eu contei o testemunho, né? Rapaz, com os 3 desses em casa, não fazia mais nada em casa, não lavava louça, não lavava roupa, não cozinhava, lava a louça em nome de Jesus, mas aqui em nome de Jesus, mas aqui... Rapaz, não precisa nem 3, um já estava bom, né? Endemoniado de estimação, né? Um possesso de estimação, um gadareno na minha casa lá, para mandar ele fazer as coisas. Né? Eu pensei essas besteiras, né? Naquele tempo eu pensava muita besteira, hoje também. Então, meus irmãos, e é uma ordem simples, mas quando você cumpre essa ordem, gente, espiritualmente, a sua mente expande. Eu duvido você passar por uma experiência dessa, você está sozinho com alguém, porque no encontro não vale muito, tá bom? Né? Quando a gente mas você está sozinho com alguém, e a pessoa ficar possessa, rapaz, e você orar para aquela pessoa, e o diabo sair do corpo dela, eu duvido você sair dali pensando igual, você nunca mais pensa do mesmo jeito. Por quê? Porque a sua mente expandiu. Então, nenhuma promessa de Deus está no nosso nível abaixo de nós, está sempre acima. Nenhuma ordem que Deus dá para a gente está do nosso nível abaixo de nós, todas estão acima, não é? Embora, né, eu já tenho experiência de anos de expulsar demônio, mas é uma ordem que ainda continua muito acima da minha capacidade. Você está me entendendo? Porque se eu me achar muito capaz, daqui a pouco eu paro de orar, paro de jejuar, paro de me consagrar, e acontece comigo o que aconteceu com os filhos do sacerdote aquele, que tomaram um couro do diabo, né? Eu já ensinei para vocês, né? O dia que vocês estiverem passando demônio, e o diabo olhar para você e perguntar o seu nome, nem responde. Ó, vaza antes que você está me entendendo? Não é? Porque geralmente a gente pergunta para o diabo, qual é o seu nome, demônio? Mas quando o demônio vira a chave, meu irmão, aí é que você está enrolado. Tá bom? Mas vamos lá. Então, irmãos, nós precisamos decidir ser uma terra boa para essas sementes de expansão, dessa mentalidade de expansão que o Senhor tem para a gente, não é? Já que as sementes são as promessas e as ordens, né? O que é a terra dessa semente? A terra dessa semente é a nossa mente. As promessas, as ordens são as sementes. Gente, imagina o tanto que expandiu a vida de Pedro, quando Jesus ordenou para ele vir andando sobre a água, e ele foi e andou. Você já pensou? Né? Quanto expandiu a mente dele com relação à fé dele no Senhor? Os testemunhos são bons para isso, né? Nos encorajam a ter atitudes que vão expandir a nossa mentalidade. Você está entendendo? Né? Aí ele afundou para não ficar orgulhoso, não é verdade? Né? Imagina as experiências que o apóstolo Paulo teve, né? Ele até diz que o Senhor colocou um espinho na carne dele para que ele não se gloriasse. Imagina, sabe, a expansão que houve na mentalidade dele, nas experiências que ele foi arrebatado, e viu coisas que não existem palavras humanas para explicar. Não é para que ele não se sentisse orgulhoso, né, por essa grande expansão da mentalidade dele, o Senhor então colocou um espinho na carne, amém? Então a nossa mente, irmãos, ela tem que ser, não é, uma terra boa, para que essas sementes cresçam, não é? E eu quero então, fazendo uma comparação aí, entre, né, nessa forma que a Bíblia usa, para nos explicar da vida que Deus tem para nós, né? O Senhor diz que Ele é o semeador e que Ele saiu para semear. O Senhor diz no Salmo 1 que a nossa vida é como uma árvore plantada na beira de um ribeiro, que as suas folhas não murcham e que dão fruto no tempo
certo, né? Ele diz que Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Então nós podemos usar então, né, essa condição do cultivo de plantar, semear, regar, a planta crescer, dar frutos, para que você entenda como você vai cultivar essa mentalidade de expansão na sua vida, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos então a isso. Primeiro, né? Primeiro ponto, né? A terra precisa ser arada. Você já viu alguém jogar uma semente numa terra assim, que não preparou a terra? Você já viu? Sim ou não? Você comprou um lote e pegou a semente, ó. Funciona? Não, a terra ela tem que ser arada. A terra tem que ser preparada. A terra tem que ser afofada, né? O arar faz isso, né? Tira as pedras, tira as outras plantas, né? Torna ela fofinha. Irmãos, então a sua mente, para estar disposta, né, a receber a semente que é a promessa e a semente que é a ordem, alguém precisa arar a sua mente, alguém precisa preparar a sua mente, não é? E nesse processo todo aí, né, esse processo de cultivar essa mentalidade, né? Qual é o serviço que Deus faz? Porque tem um serviço que Deus faz, tem um serviço que outros fazem, e tem um serviço que você faz, sim ou não? Porque a terra também trabalha em função da semente, sim ou não? Então vamos pegar, então tem algo que Deus faz, tem algo que outros fazem, então você nunca vai conseguir fazer o que Deus tem que fazer. Tem um trabalho que outros fazem, então você nunca também vai conseguir fazer o trabalho que outros fazem, para desenvolver essa mentalidade. Mas tem um trabalho que é você que faz, e nem Deus, né? Deus não faz porque não quer, e os outros não fazem porque não tem condição de fazer esse trabalho na sua vida, né? Qual é o trabalho que Deus faz, hein? Vamos ver se você está bom aí, com relação a você ter essa vida lá de Salmo 1, uma árvore, né, plantada na beira do ribeiro. Bom, ele faz dois trabalhos, né? Ele semeia e ele dá crescimento, não é? Deus, ele dá a semente para semear, porque as promessas vêm de quem? Vem dele, ele que dá a semente, é ou não é verdade? Ele dá a semente, muitas vezes ele semeia, às vezes ele usa alguém para semear, não é? Mas ele dá a semente para semear. Então a semente vem dele, e além de ele dar a semente, para multiplicar a nossa sementeira, ele também faz o quê? Ele também gera o crescimento, um planta, outro rega, mas é Deus que dá o crescimento, é ou não é verdade? Sim ou não? Né? Deus não ara a terra, Deus não rega, né? Deus não colhe, ele dá a semente e ele gera o crescimento, amém? No caso, arar a terra é um trabalho externo, fala assim, externo. Alguém tem que trabalhar na sua mente, meu irmão. Nós chamamos isso de discipulado, fala assim, discipulado. É você abrir a sua mente para o discipulado. É você abrir a sua mente para alguém, através de ensino, através de conselho, através de exemplo, através de testemunho, fazer com que você abra a mente para as coisas que ainda a sua mente está fechada, né? Ninguém se faz discípulo de Jesus sozinho, ninguém se aconselha, ninguém se ensina, não pastor, mas eu sou autodidata. Não, isso funciona para química, para matemática, para geografia, para medicina.
Mas isso não funciona para as Escrituras Sagradas, porque Jesus disse que para a gente ir e fazer discípulos. Ninguém se fez discípulo sozinho. Não existe uma pessoa na Bíblia que sozinho se tornou aquilo que Deus queria que ele se tornasse. Você está me entendendo? Nós precisamos abrir a nossa mente, abrir a nossa vida para ser ensinado, para ser pastoreado, para ser aconselhado. O apóstolo Paulo diz que para a gente fazer isso na vida de alguém, né, você tem que ter alguém na sua vida que anuncia a mensagem para você, você tem que ter alguém que te ensina as Escrituras Sagradas, e você tem que ter alguém que te aconselha. E ele diz ele usava toda a sua força para fazer isso com as pessoas, a fim de levá-las diante de Deus como pessoas maduras e unidas com Cristo. Ele usava toda a sabedoria, toda a força, todo o empenho para anunciar, para ensinar, para aconselhar. Alguém tem que arar a sua mente. Meu irmão, eu não sei você, entendeu? Mas comparado a hoje, né, eu era um cara muito cabeça dura. Tinha coisas assim que não entravam na minha mente, coisas óbvias que não entravam na minha mente. Você está me entendendo? A minha razão estava fechada para aquelas coisas. Eu precisava de alguém que me convencesse. Só que hoje as pessoas não querem serem convencidas, elas querem se auto-convencer. E nós precisamos de alguém para nos convencer, alguém para nos persuadir. Porque olha só, tem coisas que você já até concordou, mas você não consegue fazer. Então você precisa de alguém para te convencer. Você precisa de alguém para te persuadir. Você precisa de alguém para te influenciar. Mas e o que você faz quando alguém tenta te convencer? Você fica bravo. O que você faz quando alguém tenta te persuadir? Você acha que ele quer manipular a sua vida. Você está me entendendo? Quando eu converti, eu entendi que eu precisava ser convencido a ser santo. Eu já queria ser santo. Surgiu uma vontade de mim, mas eu precisava ser persuadido. Eu precisava de alguém que me influenciasse a ser santo. Então eu tinha que andar com pessoas que me influenciavam, porque eu sozinho não ia conseguir. Você está me entendendo? Eu descobri, eu tive no meu primeiro e segundo mês de convertido, eu tive decepções, porque eu sabotava minha própria vida. E eu tomei a decisão, então, de sair para trabalhar, exatamente naquele tempo tinha aquelas fichinhas, Vale Transporte, lá em Porto Alegre, né, não sei aqui, mas eu saía só com o número de Vale Transporte exato que eu precisava para sair de casa, ir para o trabalho, ir para a faculdade e voltar para casa. Se eu resolvesse pecar no meio do caminho, eu tenho que andar a pé. E naquele tempo, isso aí, né, há 20 e poucos anos atrás, dificilmente uma moça ia pagar alguma coisa para o homem. Hoje elas pagam, infelizmente. Hoje elas pagam até as contas de casa, pagam aluguel, e os caras ficam de boa. Que país é esse, na verdade? Né? Hoje a mulherada casa com um cara preguiçoso, que não trabalha, que não tem dinheiro, não é? No meu tempo nem namorada arrumava desse jeito. Entendeu? Como é que ia pagar uma pipoca para a moça na praça? Né? Hoje é comum até rachar a conta, não é verdade? Né? No tempo era difícil. Entendeu? Naquele tempo a gente tinha que conversar assim com uma moça para poder sair com ela. Hoje não, hoje, né? Eu não viu mais isso, mas eu ouço testemunhos do irmão aí, entendeu? Irmão, por que tu vai atrás do pecado? Não, pastor, eu nem vou atrás delas, vêm. Eu falei, meu Deus do céu, graças a Deus que eu sou crente já, senão ia ser mais difícil ser santo. Você está me entendendo? Né?
Eu saía só com o número exato de vale transporte, entendeu? Porque tive frustrações nos meus primeiros 2 meses de crente, eu queria fazer as coisas certas, mas eu mesmo sabotava, então eu precisava ser influenciado. Minha mente precisava ser arada. A minha mente, sabe, durante a semana, eu não conseguia fazer crescer em ações aquilo que eu concordava quando eu estava no culto, sabe, ouvindo a mensagem. E eu cheguei à conclusão que sozinho eu não podia, entendeu? Né? Na igreja que eu estava, tinha só 4 homens, eu era um deles, o outro era meu irmão. Falei, rapaz, vou ter que ser amigo do pastor. Aí me tornei amigo do pastor, ia para a casa dele, deixei os outros de lado. Eu precisava ser influenciado, eu precisava de alguém que arasse a minha mente. Só que hoje as pessoas fogem disso, quer dizer, hoje não, né? Elas sempre fugiram disso. Mas se você continuar fugindo disso, por mais que você lê a Bíblia sozinho, por mais que você seja sozinho, você não chega a lugar nenhum. Desde o início Deus falou, não é bom que o homem e a mulher também viva só. Você quer ter uma vida com Deus? Não viva só para isso. Você quer desenvolver uma mentalidade de expansão? Quem quer aqui? Sair dessa escassez, da desgraça? Não viva só para isso. Só nós não conseguimos nem coçar as costas. E você sabe que coçar nas costas é a pior de todas, não é verdade? Por quê? Porque não dá para coçar? A gente fica nem louco se esfregando pelos cantos, né? Você já viu um cara, meu irmão, o cúmulo da desgraça do ser humano é ter que se esfregar na parede para coçar as costas. Que como é ruim o cara não ter alguém que coça as costas dele. Fabinho, a Evelyn coça as costas, meu filho? Glória a Deus por isso. Rapaz, isso é uma dádiva. É ou não é verdade? Entendeu? O cara se acostuma com a derrota quando ele sai numa feira para achar aquelas mãozinhas para se virar sozinho. Não, aí o cara, ele é sinal testado da miséria, vou comprar uma mãozinha para eu mesmo ser independente e coçar minhas costas. Não é bom que o homem viva só, amém? Então, glória a Deus, irmão, que vocês estão muito calados, misericórdia. Vamos lá, então. Então, a terra precisa ser arada, amém? Precisamos que alguma pessoa faça esse trabalho em nossas vidas. Irmãos, esse é um trabalho duro. Não pense que você está fazendo um favor para a pessoa, não. Rapaz, arar a terra é um trabalho duro. Quantos anos eu arando a terra, essa terrinha aqui, uma terrinha pequena dessa, meu irmão? Entendeu? 1/4 de lote. Rapaz, cara, não é nem um lote inteiro, cara. Quantos anos, Rodrigo? Hã? Entendeu? Não, quantos anos aqui? Cabeça dura, arando a terra, não dá para a terra. Rodrigo, vamos marcar aconselhamento. Mentia, dizia que ficava doente, entendeu? Dizia que foi chamado para trabalhar, lá não contava, está aqui jogando videogame. Rapaz, que demônio, cara. Entendeu? Sangue de Jesus tem poder, não é verdade? Entendeu? Pregava, aconselhava, entendeu? Eu via assim a palavra assim, ó, ricochetear assim, ó. Entendeu? Cabeça dura do inferno, não deixa aconselhar, foge, mente, enrola. É ou não é verdade? E um lotinho já deu trabalho. Você está entendendo? Pensa, meu irmão. Nossa Deus. Agora, graças a Deus, cara, a gente prega, ele tem dúvida, a gente prega, ele anota, a gente prega, ele pergunta. Agora ele busca aconselhamento, vai fazer aconselhamento com o Kio, faz aconselhamento comigo, e daqui a pouco ele está, esses dias eu cheguei em casa, eu saí, eu estava em casa ali com ele, saí, voltei, já estava fazendo aconselhamento com a Leia, e rapaz, o cara agora está, não é verdade? Hã? Entendeu? Esse ano eu não quero ser líder, não, olha só, daqui a pouco ele está orando e pedindo as nações da terra como herança, e os confins da terra como? A possessão dele. Não é verdade? Mas tem que arar a terra. O segundo passo, então, depois que a terra é arada, o que precisa acontecer? O que a terra precisa fazer com a semente? Para que a semente possa brotar,
a terra precisa envolver a semente, a terra precisa absorver a semente, não é verdade? Então, se lançar a semente, por que a semente que caiu na beira do caminho, ela não frutificou? Porque é uma terra dura, aqui ou ali, os pássaros vieram e roubaram a semente, não deu tempo. Qualquer coisa que envolva a semente, ela fica no escurinho, ela frutifica, até no algodão, se você enrolar ela frutifica, não é verdade? Ela já começa aí, aquela raizinha ali, ela precisa estar envolvida. Então, a nossa mente, ela precisa absorver aquela semente, e a semente são as promessas. Fala assim, a semente são as promessas. As sementes são as ordens. E o que significa a sua mente absorver essa semente? É você crer que essa promessa é para você. Eu sei que você não tem dificuldade de crer que a promessa é para você, quer dizer, alguns têm, na verdade, alguns têm. Não, acho que isso não é para mim, não. Sabe, é que nem aquela mente que nem a de Jó, falava de coisas grandes demais para a minha compreensão. Você está me entendendo? Porque, entendo, culturalmente nós temos uma mente muito limitada, gente. Nós achamos difíceis coisas fáceis, coisas pequenas. Aí a gente se depara na Bíblia com promessas grandiosas. Rapaz, vou dizer para um monte sair daqui e jogar lá. Não é verdade? Nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, entendeu? Isso é quando a gente estiver no vale da sombra da morte. Tem gente que é atingido, crente que é atingido dentro do culto. Você já viu crente que é ferido por uma seta, mas dentro do culto já sai desanimado, caído, arrastando? Você já viu isso? Imagina se for para o vale da sombra da morte. No culto, meu irmão. Entendeu? Na célula, no seminário, no congresso, na convenção, na conferência, Pensa. Quantas pessoas saem feridas no momento? Sai ou não sai? Você conhece alguém que já saiu ferido de um culto? Como que a promessa é a seguinte, mesmo que você ande num vale escuro como a morte, mas não, na igreja a pessoa é atingida. Você está me entendendo? Então você tem que acreditar que é para você, amém? Acreditar, acreditar que as promessas são para você, isso é para mim. Você tem que ler a Bíblia e você tem que falar, rapaz, isso é para mim. Você tem que se deparar com as ordens de Jesus, as ordens que Ele deu para todos os que creem, e você tem que dizer, rapaz, isso é para mim, eu tenho que fazer isso, porque o esforço que você faz para cumprir a ordem gera expansão. O esforço que você faz para crer na promessa, essa luta mental, porque é uma luta mental, não é verdade? Mas é uma luta mental, é uma situação que a gente tem que ser valente para vencer, é a luta interior, aquela guerra interior, Você tem então que absorver a semente, você tem que crer que essa promessa e que essas ordens são para você. Mas as pessoas usam, não, mas esse chamado não é meu, esse ministério não é meu, porque eu não tenho aptidão para isso, eu não tenho talento para isso, eu não tenho dom para isso. É ou não é verdade? Gente, essa ordem é para a gente, essa promessa é para a gente. Terceira coisa, para que a semente agora, depois que ela deu aquele brotinho, porque a semente ela tem a capacidade nela mesma de brotar, sim ou não? Ela brota, mas agora, depois que a terra envolveu, a semente brotou, para aquela sementinha, aquele brotinho, aquela raiz, aqueles primeiros brotos que saem da semente são raízes, é para a semente conseguir retirar da terra nutrientes que ela precisa para se tornar uma plantinha e depois uma árvore, e assim começar a dar seus frutos, entendeu? Então, a terceira característica dessa terra, ou da sua mente, essa terra aqui é a sua mente, amém? Fala assim, a minha mente.
A sua mente precisa ser fértil, fala assim, fértil. Só que o problema é que quando nós desprezamos o conhecimento de Deus, Ele nos entrega a uma disposição mental reprovável. O que é isso? Não é? Quando a sua mente é uma mente que está sobre o castigo de Deus. A sua mente, ela é fértil só para coisas que não prestam. Por exemplo, quem que acha que o que está ouvindo aqui é coisa interessante? Amém? Ó, se você não tem uma mente fértil para as coisas de Deus, talvez hoje à noite, amanhã de manhã, você não lembre mais. Mas você talvez lembra de uma ofensa que já faz 10 anos, 15 anos, 20 anos. Olha só. Coisa ruim, você lembra. Ai, não consigo esquecer, pastor. Queria que você falasse assim, eu não consigo esquecer de Romanos 12:2. Oh, Jesus, não consigo esquecer de Romanos 12:3. Ah, meu Deus, não consigo me esquecer de João 3:16. Meu Deus, não consigo me esquecer de Apocalipse 3:20. Meu Deus, não consigo me esquecer. Não é que eu tenho que fazer discípulo. Eu acordo pensando nisso, meu Deus do céu, nem quando eu quero descansar. Nem quando eu digo assim, hoje eu não vou fazer nada, vou só descansar, eu acordo pensando em ide. Por todo mundo. Você está me entendendo? Eu não saio evangelho, né? Mas não, a sua mente precisa ser fértil, né? Mas você pode cultivar essa fertilidade, sim ou não? Né? Como que a mente, como que uma ideia cresce dentro de nós? Como que uma ideia cresce dentro de nós? Entendeu? Né? Você já viu aquela pessoa, né, assim como imbuída de toda a inexperiência e imaturidade da vida, e ela fala assim, ai pastor, que pena que a gente não consegue escolher as pessoas que a gente gosta, né pastor? Você já viu a gente falar assim? Né? Ah, quando eu já vi, eu já estava apaixonado. Eu queria poder escolher a pessoa que eu gosto, a pessoa que eu tenho desejo de estar com ela. Sabe que tem gente que crê nessa idiotice? Do nada, assim, é por osmose. A paixão é osmótica. Entendeu? O amor é osmótico. Ah, estou apaixonado. Quem já esteve apaixonado aí? Olha aí, meu irmão. Você olhou para a pessoa nem é tão bonita, né? Você olhou, entendeu? Quanto mais tempo a gente passa sem ter o que a gente quer, o padrão vai diminuindo. Não estou falando dos baixinhos, por favor, né? Por favor, né? Sem preconceito, entendeu? Até porque a feiura está no olho dos outros, não é verdade? Entendeu? Tudo que Deus fez é perfeito, é bonito, é agradável. Você é obra da mão de Deus. Receba essa palavra aí. Só não queira que eu concorde com ela, tá bom? Então, meu irmão, né? Aí a pessoa olha a pessoa, pensa na possibilidade, será? E ela começa a pensar naquela pessoa. Ela começa a imaginar. Começa a fazer o quê? Ela começa a fazer o quê? Imaginar como seria. Aí você começa a imaginar. E essa imaginação começa a gerar em você um desejo, começa a gerar em você uma vontade, começa a gerar em você uma euforia, sim ou não? Né? O que você fez com aquela ideia? Né? Aquela coisa assim, eu acho que a fulana está gostando de você. Sabe aquela informação que no início é só uma informação, você começa a pensar nela, você começa a cogitar na possibilidade. Gente, tem pessoas que casaram com pessoas que elas nunca olharam diferente para elas, até que um dia alguém falou assim, tu não olhou, acho que eu acho que a fulana está gostando de você. Aí você, pegou aquela ideia e começou a pensar nela. Você começou a imaginar nela, sabe? E daqui a pouco, entendeu? Você está cantando até aquele louvor. Eu preciso respirar o mesmo ar que te rodeia. Só os antigos vão saber. E na pele eu quero ter
O mesmo sol que te bronzeia. Olha que desgraça, velho. Vai fazer isso depois de casado e tapa coberta, você vai respirar aquele ar que rodeia lá. Vai vendo. Não é verdade? Rapaz, minha esposa ama sol, eu tenho um pavor de sol, meu irmão. Sol não foi feito para careca. Careca não foi feito para andar no sol, meu irmão. Entendeu? Minha esposa ama sol, sai todo ardido, desgraçado. Entendeu? E ela fica lá. Então eu não quero ter na minha pele o sol que bronzeia ela. Sem Jesus tem poder. Eu quero poder estar contigo em todos os lugares. Vai para o banheiro com ele, vai. Você vê o que é bom. Se você aguenta quanto tempo esse negócio, está doido, ser humano é nojento, meu irmão. Não é verdade? Então você tem que começar a fazer o quê? Imaginar. Gente, você tem que ser fértil para as promessas. Se imagine vivendo as promessas. Imagine coisa boa, não é verdade? Sim ou não? Porque como é que a gente se apaixona por alguém? Imaginando coisa ruim? Você fica imaginando essas coisas que eu falei aqui? Não, você fica imaginando outras coisas. Você fica imaginando a parte boa. E tudo tem a parte, não vou dizer boa e ruim. Tudo tem a parte agradável e desagradável. Sim ou não? Tem a parte agradável da promessa. Porque a promessa inteira é boa. Mas tem partes que vão ser agradáveis para a gente. Mas tem partes que vão exigir negar nós mesmos. Aí essa parte não é agradável. Sim ou não? Então, por exemplo, vamos falar sério, pedir a Deus tudo o que a gente quiser e ser nos dado é a parte boa, sim ou não? Mas frutificar os frutos que Ele quer que a gente frutifique é 100% agradável? Não, que a gente tem que negar a gente mesmo. Sim ou não? Usufruir é agradável, o conquistar é desagradável. Porque a conquista exige negar nós mesmos. Então você tem que imaginar. Rapaz, eu estou imaginando, cara, um monte de gente assim desviando da igreja, eu permanecendo sempre. Eu nunca quero sair, nunca quero desviar, eu quero avançar, eu quero continuar. Eu não quero ser daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que avançam para a fé. Entendeu? E eu me lembro que uma vez eu li isso, eu pensei, cara, eu quero ser esse tipo de gente. E quantas vezes eu tive vontade de desistir, e eu me lembrei disso, porque eu me imaginei não desistindo. Eu falei, não, cara, eu não vou desistir. O resultado não é bom. Você está me entendendo? Você tem que se imaginar vivendo as promessas, você tem que se imaginar cumprindo os mandamentos. Eu me lembro uma vez quando eu estava no culto, o meu pastor pregando, e eu me peguei imaginando eu pregando como ele pregava. Quando eu vi que eu estava imaginando, eu estava ouvindo a pregação dele, e eu comecei a me imaginar eu pregando como ele estava pregando, e quando eu disse nisso, eu pensei, estou enrolado, já era, vou virar pregador, não é? Eu me lembro, quando um dia em casa, eu me peguei pensando na Leia. Falei, estou enrolado, cara, vou acabar casando com essa mulher aí. E casei. E hoje também estou pregando. Você está me entendendo? A sua mente tem que ser uma terra fértil. Ela tem que proporcionar crescimento para essa semente. Para que você tenha um desejo. O Senhor, Ele opera em nós tanto o querer como o efetuar. Mas a sua mente tem que imaginar. Imagine. Imagine você vendo as promessas. Imagine você cumprindo as ordens. E quantas vezes eu já fui passear no Barigui e já me imaginei andando aqui lá com os capivaras ali. Imagine Jesus aparece aqui agora, cara, e fala assim, César, sou eu, se é o Senhor mesmo, manda eu ir até aí que eu irei. Já pensou que top, cara? Entendeu? Mas ele tem que aparecer primeiro, né? Não vai dar uma de louco e queimar o filme. Jesus não aparece, Ele não manda, e você, eu vou andar em cima da água hoje. Deixa de ser bobo, as coisas têm, elas têm critério para poder acontecer, não sai acontecendo nada assim, não é verdade? Ele nem mandou ir, você sai andando.
né? Ou você é feiticeiro, ou você é idiota, né? Pelo menos ser idiota não dá inferno, mas feiticeiro aí dá, né? Então vigia, tá bom? Outro passo, o terceiro passo, né? Quer dizer, o quarto passo, irmãos, depois que a gente planta, sabe aquela sementinha, começa a ser as folhinhas para fora assim da terra. Qual é agora a principal adversidade que essa plantinha pequena vai enfrentar? Qual? Começa com pra e termina com G. Praga. É praga, né? Aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que combater a praga, né? Os herbicidas para impedir que aquelas plantas que vão sufocar aquela plantinha cresçam, né? Os inseticidas, né? Os agrotóxicos para impedir que, né? Outras criaturas vão lá e comam a praga. Sim ou não? Quais são as pragas que vão tentar impedir essa plantinha de crescer e se tornar uma árvore na sua vida? Os pensamentos errados, sim ou não? Pensamento de incredulidade, porque a sua terra a sua mente é a terra. Pensamento de incredulidade, desânimo, porque, gente, as coisas vão dar certo por todo o caminho? Sim ou não? Não, vai dar coisa errada, vai dar os B.O. no meio do caminho, sim ou não? Onde é que está escrito isso na Bíblia? No mundo tereis aflições, né? Mas como então que eu vou combater esse tipo de pensamento? Porque esse pensamento não vem de fora para dentro, eles vêm de dentro para fora. São pensamentos da nossa natureza humana, da nossa natureza caída. Vontade de existir, acho que não vai dar certo. A impaciência, porque, né, as coisas demoram para acontecer, não é verdade? No início elas demoram, depois elas vão fazendo aquele efeito, né, bola de neve, e aí quando começa a crescer mesmo, não é verdade? Mas mesmo assim a gente tem que combater essas coisas, né? E qual é o inseticida, o herbicida de Deus para você, né? O Jeremias falou para a gente, lá na lamentação dele, no capítulo 13, versículo 21, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Você tem que ter, meu irmão, um estoque de coisas que trazem esperança para a sua vida. Você conhece, se você começar a avaliar a sua mente, você conhece quais são os tipos de pragas que tem na sua mente, entendeu? Tem gente que é impaciência, tem pessoas que é o desânimo, tem pessoa que ela não acredita nela mesma, né? Tem gente que é a carência, não é? Quais são as coisas, né, as palavras de Deus que você vai trazer à sua mente para combater isso aí? Uma pessoa que acha que ela não pode nada, o que ela tem que trazer à memória? Tudo posso, está escrito que eu posso, e posso, e acabou. Então você tem que falar com quem? Com o diabo? Não, com você mesmo, que não é o diabo, é você, é a sua natureza caída, é o seu coração enganoso, é a sua língua perversa que fala essas coisas para você, esses pensamentos, não é? Meu irmão, vou dizer uma coisa: o diabo não precisa colocar pensamento na nossa mente. Ele diz que nós somos tentados quando somos atraídos e enganados pelos nossos próprios maus desejos. Desistir é um desejo mau, não acreditar é um desejo mau, desânimo é um mau desejo, sim ou não? Você tem que combater essas coisas, você tem que falar com você mesmo. O apóstolo Paulo diz que a gente tem que ouvir na sua consciência, mas todo aquele a quem a gente ouve, a gente também tem que falar com ele, sim ou não? Então fale com a sua consciência, fale com a sua alma, não é? Não está escrito lá, porque está abatida, ó, minha alma, entendeu? Meu irmão, se você falar com Deus é bom, é essencial na verdade, mas você tem que falar com a sua consciência, você tem que falar com a sua, né? Pastor, o que foi, meu filho? Acordei triste, o que será? Filho, eu não sou a sua alma,
eu sou o seu pastor. Fala com a sua alma. Minha alma, o que está acontecendo contigo, minha alma? Por que você está abatida? Que história é essa? Que eu acordei cheio de promessa para viver, cheio de ordem para cumprir, e tu me acorda assim, minha alma, desanimada hoje, minha alma? Não combina com a promessa, não combina com a ordem que o Senhor nos deu, minha alma. Então, minha alma, por favor, minha alma, o que está acontecendo contigo? Fala aí. Sabia que a sua alma fala com você? E muitas vezes pensam que é o diabo, e às vezes pensa que é Deus. Quando você gosta, você pensa que é Deus. Quando você não gosta, você pensa que é o diabo. A sua consciência também fala com você, entendeu? E a Bíblia diz que a nossa consciência inclusive nos acusa, sim ou não? Feliz é aquele que a sua consciência não acusa de cometer pecado. Aí toda acusação que vem agora é do diabo. Pastor, o diabo está me acusando. Gente, eu vou dizer para vocês que 90% é a sua consciência. Você está me entendendo? Então converse com a sua consciência. Traga à sua consciência aquilo que te traz esperança. Fale para a sua alma, console a sua alma. Minha alma, pensa bem algo que está escrito, minha alma. Fale com ela. O pai não fala com o filho não fala com o Espírito Santo? Sim. Nós temos que falar com a nossa alma, com o nosso espírito, com o nosso corpo. Quem estava cansado já a ponto de desistir, e você começou a falar para você mesmo, para o seu corpo: não vai parar não, não vai desistir não, vai terminar essa tarefa. Mas está doendo, mas eu estou mandando você continuar esse negócio aí, sim ou não? Né? Geralmente quem é esportista de alta performance tem que falar com a sua perna, tem que falar com o seu corpo, porque se não falar, ela desiste, né? Então tem que combater as pragas, nós precisamos colher os frutos, amém? É preciso colher os frutos. O que é colher os frutos nesse caso, né? Colher os frutos são as atitudes que nos levam a gerar os resultados dessa mentalidade. Não falei para você, se você expulsar um demônio, o dia que você expulsar o demônio pela primeira vez, a sua mentalidade vai abrir? O dia que você orar por alguém e essa pessoa for curada, a sua mentalidade espiritual vai abrir? Entendeu? O dia que você fazer, depois de tanto não ter um sucesso, a sua mentalidade vai abrir. Você está me entendendo? Ou seja, então, quando você cultiva a alma, quando você, fica pensando, imaginando viver a promessa de Deus e cumprir os mandamentos de Deus, isso vai gerar um desejo em você, vai gerar uma vontade em você, Você vai ter que vencer o desânimo, você vai ter que vencer os pensamentos contrários, trazendo a memória que traz esperança, e depois você parte para onde? Para a ação, porque a fé sem obra, ela é coisa morta. Esses são o fruto, você colheu o fruto de cultivar uma mentalidade de expansão. Cada vez que você faz, você consolida a expansão. Quanto mais você faz, você vai consolidando a expansão, vai aumentando ela, e isso faz com que o Senhor transborde na sua vida, para a direita, para a esquerda, para frente e para trás. Você está me entendendo? Mas o início de tudo isso é você reconhecer essa mentalidade pequena, miserável, infrutífera que você tem. Reconhecer a sua miséria, porque só quem reconhece a sua miséria clama pela misericórdia de Deus. Misericórdia, olha aqui para mim, misericórdia é só para miserável. Você tem que levantar toda manhã como miserável, reconhecendo a sua miséria. Nós somos miseráveis demais, gente. Quando a gente reconhece a nossa miséria, nós nos tornamos pessoas humildes e arrependidas, que é um coração quebrantado, e Deus não rejeita. Quanto tempo, olha só, as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. E por que elas não estão te alcançando? Pastor, como é que o senhor sabe que ela não está me alcançando? Porque quando ela alcança, ela muda a nossa vida.
Se não está mudando é porque não está te alcançando. Por quê? Que desde que você nasceu, quantos anos tem, meu filho? 37 anos acordando todo dia. Quantas manhãs ele já não acordou nesses 37 anos? Não é? Os dias que ele acordou depois do meio-dia não conta. Porque misericórdia não é para preguiçoso, misericórdia é cedinho da manhã. Nasceu o sol, misericórdia está ali. É ou não é verdade? Sim ou não? Dormiu até tarde e perdeu. Preguiçoso não tem misericórdia, meu irmão. Entendeu? Então a misericórdia, ela se renova todas as manhãs. Por que muitas pessoas não são alcançadas por ela? Porque misericórdia é para miserável. Misericórdia não é para os bons, misericórdia não é para os inteligentes, misericórdia não é para os capazes, misericórdia não é para o soberbo, misericórdia não é para os caras cheios de capacidade. Misericórdia só recebe aquele que se considera um miserável. Todas as manhãs você tem que acordar, a primeira coisa que você tem que ver é a sua miséria e clamar pela misericórdia do Senhor. E foi isso que fez um cara cego chamado Bartimeu, lá em Lucas 8, 35 a 43, diz assim: ao aproximar-se de Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Cara, algo diferente estava acontecendo. Assim, ele era cego dos olhos, nós somos cegos na nossa mentalidade. Não conseguimos ver a grandeza de Deus nas promessas, não conseguimos ver as grandezas de Deus nas ordens dele, nós fugimos delas. Como que eu vejo o crente fugindo das ordens de Deus? Faça discípulo, não faça. Ajude os outros, não ajuda. Evangeliza, não evangeliza. Você está me entendendo? Vá, não vá, não vai. Foge da grandeza, não consegue reconhecer a grandeza. Ele é um cego, nu, sem Deus, sem Jesus. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré estava. Irmão, deixa eu te dar uma boa notícia. Jesus está entre nós, amém? Ele está passando, Ele está em você, Ele está com você. Ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Por que ele clamou por misericórdia? Porque reconheceu a miséria dele, a pobreza dele. Cara, eu sou cego. Será que você consegue reconhecer a sua cegueira? Será que você consegue dizer para o seu Senhor: eu sou cego, porque eu rejeito aquilo que é para expandir minha vida. Eu sou cego, eu não consigo ver. Eu vejo bem onde há o mal. Eu vejo o mal, o desconforto onde há o bem. Essa é a mentalidade que gera essa cegueira na sua vida. Então ele se pôs a gritar. A gente tem que gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais alto. Sabe, você mesmo vai gritar com você, para você não gritar para Jesus. Vão ter outras pessoas que vão dizer: não, para com essa bobeira, você está louco, você está bem, né? Aí você vai se aconselhar com o irmão seu: eu sou miserável. Não é nada, olha só, tu está uma bênção. Tu dizima, tu vem no culto, tu até ganhando alma para Jesus, tu não é miserável não, você é o diabo na tua vida. Rapaz, cara, nós somos ou não somos miseráveis? Tem alguém aqui menos miserável um que o outro aqui? Não, meu irmão. Todos nós estamos na mesma miséria. O dia que nós somos revestidos de incorruptibilidade, o Senhor nos tira dela. Mas eu não fui, você já foi? Então, por isso que nós temos que celebrar essa misericórdia. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido.
Quando ele chegou perto de Jesus, perguntou-lhe: o que você quer que eu faça? Né? Pô, o cara cego, né? Tipo assim, né? Mas o Senhor quer que você reconheça a sua miséria, né? Senhor, quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Aí você deixa de ser crente, passa a ser um seguidor de Jesus, e a sua vida vai passar a glorificar a Deus. Quando todo o povo ouviu, deu louvores a Deus. Esse aqui é o resultado de uma vida que tem uma mentalidade de abundância. Fique de pé no seu lugar. Será que nessa noite você pode fazer como fez Bartimeu, que reconheceu a sua cegueira, que reconheceu a sua miséria e pediu socorro para o Senhor? Mas não só essa noite. Será que a partir dessa noite e a partir desse momento, todas as manhãs da sua vida, você pode agora começar a reconhecer a sua miséria, e todos os dias você não fazer nada antes de reconhecer a sua miséria diante do Senhor e clamar pela misericórdia dEle? Que a sua oração cada manhã comece assim: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim porque sou cego. Tem misericórdia de mim porque não consigo viver as tuas promessas. Tem misericórdia de mim porque não consigo obedecer as tuas ordens. Tem misericórdia de mim porque a minha mente é limitada. Senhor, cura a minha mente. Senhor, muda a minha mentalidade. Será que você consegue? Será que você consegue? Ore ao Senhor agora em nome de Jesus. Ore ao Senhor em nome de Jesus. Estás aqui, oh, aleluia. vendo entre nós, Ele está aqui. te adorarei. Ele tem misericórdia para derramar sobre a nossa vida. Nós precisamos dessa misericórdia. Mudando destinos, te adorarei. Ele quer mudar a sua mente. Te adorarei. Ele quer transformar a sua mentalidade, Estás aqui, uma mentalidade de abundância. dando milagres, Reconheça a miséria da sua mentalidade, adorarei. dos seus pensamentos, Te adorarei. da sua forma de ver as coisas. Estás aqui, transformando nossas vidas. Ajuda no Senhor. Adorarei. Tem misericórdia de nós, Jesus, Adorarei. Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Deus de milagres, Deus de promessas, Ribacou, menebaque. luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, Se renda a Ele. luz na escuridão, Reconheça a sua cegueira. esse é quem Reconheça a sua miséria. Em nome de Jesus. estás aqui, Oh, tocando corações. muda no Te Senhor. adorarei, Tem misericórdia de nós, te Senhor. adorarei. Senhor, tem misericórdia desta Estás congregação, aqui, deste tocando ministério. multidões. Tem misericórdia da casa da bênção. Tem misericórdia de nossas famílias, Senhor. Estás aqui, Oh, restaurando corações. Te adorarei, te adorarei. oh, aleluia. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus, Deus de promessas, caminhos. Se renda a Ele. Se arrependa nesta noite. Se arrependa nesta noite. Oh, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho
dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, a partir de hoje, não desperdice mais a misericórdia do Senhor que se renova cada manhã sobre a sua vida, amém? Faça uma lista das suas misérias. Isso aqui não é uma chave, não é um método para você orar, não é uma receita, não é só palavras a ser ditas, é um reconhecimento verdadeiro da sua miséria. Miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo que me leva para a morte? Comece assim toda manhã a sua oração com o Senhor, para tudo, mas faça isso com relação à sua mentalidade também. Reconheça quanto pequeno você pensa, amém? Busque nele essa expansão e ele vai te conduzir a isso em nome de Jesus, amém? Agora vamos contribuir com os nossos dízimos e com as nossas ofertas para esta obra, amém? Lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 7 e 8, diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda a boa obra. Amém? Qual é a base para que o Jeová Jiré se manifeste na sua vida? Quando você quiser ter abundância para fazer toda a boa obra. Amém? Toda pessoa que tem um desejo de fazer toda a boa obra não é mesquinha na área financeira para com a igreja. Ela não tem problema em ser um dizimista fiel, em ser um ofertante generoso para a igreja, para a obra de Deus sobre esta terra. Amém? Porque o que Deus faz na sua vida, nem que você pagasse todo o dinheiro no mundo para um psicólogo, para um doutor, você receberia o que Ele te dá de graça. Isso não está te cobrando nada, amém? Porque você foi alcançado, porque alguém contribuiu financeiramente. É ou não é verdade? Outras pessoas serão alcançadas também quando você contribuir financeiramente. Amém? Então seja generoso. Sai do seu lugar, você que vai consagrar seu dízimo, vem aqui à frente, ajoelhe e consagre. E depois vocês vão trazer as ofertas de vocês, amém? Alguém vai consagrar dízimo hoje? Precioso. Se não, venha trazer a sua oferta em nome de Jesus. Pode ser do seu lugar trazer a sua oferta em nome de Jesus. Eu poderia te oferecer por tudo que tu és, tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia, dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, quero dar alguns avisos rapidinho para vocês aqui. Nós temos esse mês agora, estamos no mês da nossa Confreedom, amém, meus irmãos? Aleluia. Quem é jovem aí tem medo de 100 anos? Uou, glória a Deus. Temos agora, aí ó, né, dia 28 e 29 de junho, agora final do mês, temos a nossa Confreedom, amém? Estará conosco, né, o pastor André da Bola de Neve e o pastor Fabinho da Bola de Neve também. Será um momento muito especial para a gente aqui, não é? A inscrição
no valor de R$30, então esteja conosco, já se prepare. Irmãos, não deixe de fazer inscrição no dia, porque esse dia é um dia que você não vai ter dinheiro, sim ou não? Como você gasta tudo que você ganha, você não vai ter dinheiro, então paga antes. Vai chegar o tempo que você não vai gastar tudo que você ganha e você vai ter dinheiro guardado. Eu oro para que isso aconteça na sua vida, amém? Aí não vai importar a data do mês, né? Mas como você recebe dia 5, gasta tudo até o dia 15, recebe o dia 20 e gasta tudo até o dia 25, a conferência é que dia? 28, você vai dizer, pastor, não tem dinheiro, né? Então já faça a sua inscrição, garanta a sua presença, amém? E temos também mês que vem, em julho, nosso encontro com o amor de Deus, em 22, 23 de junho, encontro com o amor de Deus. Encontra o que mesmo, gente? Você está desafiado a levar alguém para esse encontro, amém? Você tem que ganhar uma alma para Jesus, você tem que falar dele para alguém, para que ele tenha essa pessoa tenha uma experiência transformadora, libertadora com Jesus, amém? Eu fui salvo no encontro com o amor de Deus. Jesus me libertou naquele final de semana e eu estou aqui até hoje perturbando vocês, amém? Glória a Deus. Olha só, se torne um perturbador dos filisteus, como é que é o nome? Perturbador do inferno, amém? Então, conto com você, amém? Mais algum aviso? Aleluia, eu acho que é isso, né? Vamos orar, irmãos. E tem aqui, irmãos, dia 8 agora, na nossa ceia, a ceia da superintendência, sábado, nós temos a ceia da superintendência, nós vamos ter aqui, a festa de inverno da bênção, tá bom? 19 horas, comidas típicas, muita alegria, só de eu estar aqui já tem alegria, não é? Então, seja com a gente aqui em nome de Jesus, amém? Vamos orar para agradecer por esse momento? Ore comigo. Pai, nós louvamos e agradecemos ao Senhor, porque podemos desfrutar desse momento juntos na Tua presença, Senhor, porque onde estão 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor está presente, e nós estamos aqui por causa do Senhor, estamos aqui em honra ao Teu nome, oramos, cantamos, anunciamos a mensagem em honra ao Teu nome, Senhor. Receba tudo que fizemos aqui como nosso culto ao Senhor, Pai, e que o Senhor nos ensine, nos inspire, nos encoraje, Senhor, a viver uma vida devota ao Senhor, Pai, uma vida rendida ao Senhor, Pai. Toma-nos em Tuas mãos, guia-nos a cada dia dessa semana, Senhor, nos conduzindo para que vivamos e cumpramos toda a Tua boa vontade para nós, Senhor, porque o melhor lugar para estarmos é o centro da Tua vontade, Pai. Então nos conduz na Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável ao Senhor. Ajuda-nos a negar a nós mesmos, Senhor, para que possamos ter uma vida boa e agradável ao Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém, meus irmãos? Deus te abençoe. Nosso culto está encerrado. Não saia sem me dar um abraço. Glória a Deus.